A espécie humana pertence ao reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primates, família Hominidae, gênero Homo e espécie Homo sapiens. Os seres humanos compartilham características comuns aos mamíferos, como a presença de glândulas mamárias, pelos, respiração pulmonar e temperatura corporal constante. Além disso, distinguem-se pelo elevado desenvolvimento do sistema nervoso, pela linguagem complexa, pela capacidade de raciocínio abstrato e pela intensa vida social, fatores que permitiram o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia. A reprodução humana é sexuada e depende da união entre o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo. Os espermatozoides são produzidos nos testículos por meio da meiose, enquanto os óvulos são formados nos ovários também por meio desse processo. Durante a fecundação, geralmente realizada nas tubas uterinas, ocorre a união dos núcleos dos dois gametas, formando o zigoto, a primeira célula do novo organismo. O zigoto inicia sucessivas divisões celulares chamadas clivagens, originando a mórula e, posteriormente, o blastocisto, que se implanta na parede do útero, dando início à gestação. A embriologia humana estuda o desenvolvimento do organismo desde a fecundação até o nascimento. Após a implantação, ocorre a gastrulação, fase em que surgem os três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. O ectoderma origina o sistema nervoso e a epiderme. O mesoderma forma músculos, ossos, sangue, rins e sistema cardiovascular. O endoderma origina o revestimento interno do sistema digestório e de vários órgãos associados. Em seguida ocorre a neurulação, que dá origem ao tubo neural, estrutura precursora do cérebro e da medula espinal. Durante todo o desenvolvimento fetal, a placenta realiza as trocas de oxigênio, nutrientes e resíduos entre mãe e feto, além de produzir hormônios importantes para a manutenção da gravidez. A histologia humana é o estudo microscópico dos tecidos. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que desempenham funções específicas. Os 4 tecidos fundamentais do corpo humano são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial reveste superfícies externas e internas do organismo, protegendo estruturas, absorvendo substâncias e realizando secreções. A pele constitui um importante exemplo de tecido epitelial de revestimento, enquanto as glândulas são formadas por epitélio secretor. As células epiteliais apresentam grande capacidade de renovação e permanecem fortemente unidas entre si. O tecido conjuntivo apresenta abundante matriz extracelular, responsável por sustentar e conectar os demais tecidos. Fazem parte desse grupo o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o sangue. Além do suporte estrutural, esses tecidos participam da defesa do organismo, do armazenamento de energia, da sustentação dos órgãos e do transporte de substâncias. O tecido muscular é especializado na contração. O músculo estriado esquelético permite os movimentos voluntários do corpo. O músculo estriado cardíaco forma exclusivamente o coração e realiza contrações involuntárias e rítmicas. O músculo liso está presente nas paredes dos órgãos internos, promovendo movimentos involuntários como o deslocamento dos alimentos pelo tubo digestório. O tecido nervoso é constituído principalmente por neuroníos e células da glia. Os neuroníos recebem, processam e transmitem impulsos nervosos por meio de sinais elétricos e químicos. As células da glia oferecem sustentação, proteção, nutrição e isolamento aos neuroníos, sendo essenciais para o funcionamento adequado do sistema nervoso. O sistema digestório é responsável pela ingestão, digestão, absorção de nutrientes e eliminação dos resíduos. O alimento percorre boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. A digestão envolve processos mecânicos, como mastigação e movimentos peristálticos, e processos químicos realizados por enzimas digestivas. O intestino delgado é o principal local de absorção dos nutrientes, enquanto o intestino grosso absorve água, sais minerais e participa da formação das fezes. O controle da respiração depende principalmente do sistema nervoso. Centros respiratórios localizados no tronco encefálico ajustam automaticamente a frequência e a profundidade dos movimentos respiratórios conforme a necessidade do organismo.
O aumento da concentração de dióxido de carbono no sangue estimula esses centros, levando ao aumento da ventilação pulmonar. Os pulmões realizam as trocas gasosas nos alvéolos, onde o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono é eliminado. O sistema imunitário protege o organismo contra vírus, bactérias, fungos, parasitas e células anormais. A imunidade inata constitui a primeira linha de defesa e inclui barreiras físicas, químicas e celulares. A imunidade adaptativa envolve linfócitos B e T, capazes de reconhecer agentes específicos e formar memória imunológica. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos B neutralizam micro-organismos e toxinas. Órgãos como medula óssea, timo, baço e linfonodos desempenham um papel essencial na produção, maturação e armazenamento das células de defesa. O sistema urinário é formado pelos rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Os rins filtram continuamente o sangue, removendo substâncias tóxicas, excesso de água e sais minerais. A unidade funcional dos rins é o néfron, responsável pelos processos de filtração, reabsorção e secreção que culminam na formação da urina. Além da eliminação de resíduos, os rins ajudam a controlar a pressão arterial, o equilíbrio ácido-base e a produção de hormônios relacionados à formação das hemácias. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo compreende cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro coordena funções cognitivas, memória, linguagem, emoções e movimentos voluntários. O cerebelo participa da coordenação motora, do equilíbrio e da postura. O tronco encefálico controla funções vitais como respiração, frequência cardíaca e pressão arterial. A medula espinal conduz impulsos nervosos entre o encéfalo e o restante do corpo, além de participar dos reflexos. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos, nervos espinais e gânglios nervosos. Ele conecta o sistema nervoso central aos órgãos, músculos e receptores sensoriais. Divide-se em sistema nervoso somático, responsável pelos movimentos voluntários, e sistema nervoso autônomo, que regula funções involuntárias. O sistema autônomo é subdividido em simpático, relacionado às respostas de alerta e estresse, e parasimpático, associado ao repouso, digestão e recuperação do organismo. O sistema sensorial permite a percepção do ambiente por meio dos órgãos dos sentidos. A visão depende da retina, onde células fotorreceptoras transformam a luz em impulsos nervosos. A audição e o equilíbrio estão relacionados às estruturas do ouvido interno. O olfato identifica moléculas presentes no ar, enquanto o paladar reconhece substâncias dissolvidas na saliva. A pele contém receptores especializados para tato, temperatura, pressão, vibração e dor, permitindo respostas rápidas aos estímulos ambientais. O sistema endócrino coordena inúmeras funções corporais por meio da produção de hormônios. Glândulas como hipófise, tireoide, paratireoides, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos secretam hormônios que regulam crescimento, metabolismo, reprodução, equilíbrio hídrico, controle da glicemia e resposta ao estresse. O funcionamento do sistema endócrino está intimamente relacionado ao sistema nervoso, garantindo a manutenção da homeostase. A evolução humana resultou de milhões de anos de transformações biológicas. Os primeiros ancestrais da linhagem humana divergiram da linhagem dos chimpanzés há aproximadamente 6 a 7 milhões de anos. Diversas espécies de hominíneos apresentaram adaptações importantes, como o bipedalismo, o aumento da capacidade craniana, mudanças na dentição, maior habilidade manual e crescente complexidade social. A linhagem da espécie humana inclui representantes como Sahelanthropus, Ardipithecus e diversas espécies do gênero Australopithecus, que já apresentavam postura parcialmente ereta. Posteriormente surgiram espécies do gênero Homo, caracterizadas por cérebros maiores, fabricação mais sofisticada de ferramentas e maior capacidade de adaptação aos diferentes ambientes. O gênero Homo compreende várias espécies já identificadas, entre elas Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. O Homo habilis destacou-se pelo uso sistemático de ferramentas de pedra. O Homo erectus expandiu-se para além da África, dominou o uso do fogo e desenvolveu técnicas mais avançadas de sobrevivência.
O Homo neanderthalensis habitou principalmente a Europa e partes da Ásia, apresentando grande capacidade de adaptação aos climas frios. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos e posteriormente ocupou praticamente todos os continentes, desenvolvendo agricultura, cidades, escrita, ciência e tecnologia. O conhecimento da anatomia, fisiologia, histologia, reprodução, embriologia e evolução humana permite compreender o funcionamento integrado do organismo e sua origem biológica. Esses conhecimentos são fundamentais para a medicina, a biotecnologia, a saúde pública e a compreensão da posição da espécie humana dentro da diversidade da vida na Terra.